nossas histórias. Vocês devem ter visto, a gente está falando disso lá nas nossas redes sociais. E a gente tem um desafio, né, aqui, Rubem e eu, a gente conversando sobre a comunicação, depois junto com o Paulinho também. E a gente... Quem é mais antigo aqui nas Boas Novas lembra que quando eu estava aqui, algumas vezes nós pregávamos juntos. E agora a gente vai fazer isso. Vai fazer isso de novo. Essa série, a gente sempre vai ter alguém aqui junto com a gente. Não sei se em 2 ou em 3, mas sempre vai ter alguém aqui junto. E uma das coisas que eu quero colocar aqui, e uma das coisas que vai acontecer quando a gente trouxer as pessoas aqui, é que a gente tem uma coisa que a gente entende o seguinte, que o justo vive pela fé. E vivendo pela fé, então a gente tem histórias de fé. Histórias que têm a ver com respostas de oração. E uma coisa que eu aprendi foi bem aqui, anos atrás, eu ainda era líder de jovens, olha só que coisa. Quando estou dizendo eu ainda era líder de jovens, eu quero dizer que isso deve ter sido em 99, 98, no ano 2000, por aí. Então faz 26 anos, por aí. Tinha um curso aqui que uma das pessoas que liderava aqui, que foi pastor da equipe pastoral durante algum tempo aqui, e você deve ter ouvido, de vez em quando alguém fala assim, o Bob, como se fosse uma entidade, a pessoa como se estivesse vivo. Ele já faleceu há muito tempo, mas ele marcou demais a história dessa igreja. E ele era... Nós aqui pensávamos que ele era só um treinador do Caminhada Bíblica, mas ele não era um treinador, ele era muito mais do que um treinador. Ele foi responsável por trazer todos os cursos do Ministério Caminhada Bíblica, que é muito grande nos Estados Unidos, e eu não sabia disso. Eu fui ler os livros e saber, e aí tem alguns livros que tem dedicatória do escritor americano falando do Bob, e ele era aqui dessa igreja e nós nem sabíamos, né? Do quanto ele era importante por aí. E fui descobrir isso estudando, fazendo seminário, e alguns livros têm dedicatória para ele, e tem passagens dele escritas no livro. Do Bruce Wilkerson, né? É o escritor, um dos escritores que faz isso. E no Ministério Caminhada Bíblica, uma das vezes que eu participei, foi falado de quando Josué atravessa o Rio Jordão com os pés secos, e foi falado de um jeito muito especial que marcou demais meu coração. E aquela história, uma hora a gente vai falar dela com mais atenção, mas aquela história fala que um representante de cada uma das tribos devia pegar uma pedra do fundo do rio, eles deviam amontoar no meio do rio 12 pedras. E cada um deveria pegar uma pedra e levar para fora do rio e fazer um monte como se fosse um altar, fora do rio. E aquelas pedras, então, significavam como um sinal de que Deus andou com eles, para que ninguém nunca se esqueça de que eles atravessaram o Jordão com o pé seco, quer dizer, eles andaram pelo deserto, chegaram ali, atravessaram o rio com os pés secos. Então, o memorial das 12 pedras que está dentro do rio, então, quando o rio secava e baixava, as pessoas viam o memorial, alguém fala, o que são aquelas pedras montadas? É um altar, porque Deus conduziu a gente. O que são essas 12 pedras aqui? Um filho, um adolescente, um pré-adolescente, alguém que não sabia da história perguntava, então, essa história é que Josué conduziu a gente saiu e passou pelo rio com os pés secos, e um representante da nossa família pegou uma pedra do fundo do rio e colocou aqui para significar que a gente passou por lá. Bom, aqui tem um memorial das 12 pedras, agora, desse povo aqui todo, porque nós somos uma igreja só. Já já a gente vai ter um só nome. Esse aqui é o nosso memorial das 12 pedras. Aqui tem história de fé. História que um dia foi oração, mas que virou resposta de oração. Então, quando você trouxer a sua memória, e aí o que aconteceu? Aí lá em casa, nós fizemos isso. Então lá em casa a gente tem nosso memorial das 12 pedras. Agora é uma caixa bonita assim, porque a Simone sabe como a Simone é, né? Ela viu a gente dando testemunho, uma caixa de papelão toda estourada, ficou com pena da gente, né? Falou, nossa, isso precisa ser uma coisa mais bonita. E aí a Simone fez uma caixa bonita assim pra gente lá em casa. Mas lá em casa tem, né, a nossa caixa onde tem a passagem da nossa primeira viagem internacional em família e tantas outras coisas que tem lá, né? A primeira vez que a gente foi para um resort, eu e a Adriana, tá lá, e também tem as lembranças das altas das crianças, de alta hospitalar, tem resumo de alta hospitalar da Adriana também.
de vezes que a gente teve, né? Eu falo que às vezes assim, meu coração, né? A Adriana vai internada com um problema que ela fala que é simples, eu já fico viúvo 3 dias. Já dá uma agonia, já não fico pensando que vou ficar viúvo. E aí, aqui a gente tem isso, aqui tem foto. Esses R$ 5 eu não sei o que significa, mas é para ficar aqui. É o memorial. Alguém colocou aqui. Tem foto de eu batizando pessoas aqui que aceitaram Jesus e que tem seus testemunhos poderosos. Aqui tem aqui, ó, tem um cartão do Mickey. Isso aqui significa alguém que achou que nunca podia ir lá e foi, né? E aí tem um blister de um remédio, que alguém se livrou de um remédio. Resposta de oração. E tem outras coisas, né? Tem desenho de crianças aqui, tem histórias, muitas histórias, muitas histórias. Tem medalha, tem outras coisas aqui, muitas histórias de fé. E agora, cada vez que alguém vier aqui nas nossas histórias para contar uma história, deve trazer alguma coisa que possa colocar aqui dentro como uma resposta da fé, como o que Deus passou pela sua história. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente está levantando um memorial. Deus passou na nossa história. E se você não tem lá na sua casa alguma coisa, eu estou dando uma dica, não precisa fazer, só se você quiser. Mas se um dia lá em casa dá um negócio na gente assim, meio, será que Deus está na nossa história? A gente vai lá e pega. E qualquer coisa que a gente pôr a mão lá, qualquer coisa, um papelzinho assim, já dá um arrepio, que é um negócio que a gente orou e aconteceu. Qualquer coisa. Qualquer papel que sai de lá tem uma história e todos nós lá em casa podemos contar. Então aqui, porque é muita gente, eu não consigo pôr a mão aqui, tirar e contar uma história. Mas aqui tem aquelas histórias de bebê que não ia nascer, que eu já contei aqui para vocês. Aqui tem a história do... Não, o Adriano, quando vier aqui, o Adriano, por favor, né? O Adriano tá faltando colocar alguma coisa aqui desse último ano, né? E muitas histórias. Mas eu quero convidar aqui para falar junto com a gente hoje, eu quero convidar a Safira. A Safira, ela é muito importante para a nossa igreja. Trabalhou bastante com a gente na equipe. Mas é a primeira vez que ela está vindo aqui no culto. Vê que Som. Que coisa, né? Teste. Som. Só quero dizer, Safira, que eu achava que você era uma lenda. A gente ora por você há muito tempo aqui. Cassiano é um grande amigo nosso dessa igreja e tudo mais. E o Júnior sempre falava de você, então é um prazer ter você aqui. Então, uma salva de palmas para receber a Safira. Obrigada. Obrigada por orarem por mim. No tempo que eu estava lá, eu acho que 90% do que eu fiz foi sustentado por oração, porque a gente acordava e falava, vai dar para chegar no final do dia? E a gente chegava no final do dia, a gente sabia que era porque tinha gente orando por nós e Deus sustentou. Então, muito obrigada. Amém. E eu sou de verdade, não sou lenda. Safira, conta pra gente um pouco disso, né? Porque a gente falou aqui desses... Você falou do passado, né? Desse tempo que eu estava, então conta pra gente, fala um pouco de você. Tem até o meu colete aqui, né? Que eu contei, acho que foi no ano retrasado. Que eu coloquei esse colete, que a gente tinha acabado de vir de um ano. Até mudou já o colete, né, Deco? O colete já é outro. Mas, em 2022, a Aliança Evangélica em Janeiro, que é essa organização, ela entendeu que a melhor forma de a igreja... Porque a Aliança Evangélica é uma plataforma de relacionamento, fazer com que a igreja se una. E aí, o Cassiano, em 2021, ele entendeu que a melhor forma de que a igreja se unisse era através do serviço. E aí tem uma chuva na Bahia, que devastou 26 cidades. E aí, então, a aliança se ergue e aí começa a emergência na cidade da Bahia, no estado da Bahia, desculpa, em várias cidades, foram 26 cidades. O Thiago estava lá, o Deco, o Adriano, mais gente daqui, de outras igrejas dos menonitas que foram. E nós fomos lá. E, a partir desse momento, eu entendi que a minha vocação fazia sentido em resposta rápida com as crianças. Então, desde 2022, eu orava. E quando eu coloquei esse colete aqui, era porque eu tinha sido um ano
que Deus tinha dado a primeira vez, ele tinha respondido a minha oração desde adolescente, que era ser missionária. Mas eu ainda não estava integralmente. Eu era professora, dava aula, e eu virei missionária profissional, porque toda vez que tinha uma emergência, eu me demitia. Depois eu ia lá e procurava emprego de novo, e me demitia. Mas o ano passado a gente chegou num nível que eu entendi, foi muito difícil, assim. Simval acompanhou um pouco, porque eu fui para lá para ficar 10 dias, no Rio Grande do Sul. Acho que todo mundo acompanhou, né, o que aconteceu. E a primeira vez que eu fui no abrigo, que eu vi as crianças na situação que estava, falando, tem condições de eu voltar. E eu comecei a entrar numa crise, se eu voltava ou se eu ficava lá. Aliás, nesse ponto, quando a Safira chegou lá, vocês lembram que a gente teve todas aquelas matérias da situação de abuso nos abrigos? Foi bem na hora que a Safira estava chegando e, inclusive, a Aliança pela Vida lidando com essas situações, né? A gente teve que lidar com cuidado de crianças que tinham sido abusadas e inúmeras situações que eu não consigo descrever para vocês de tão assustadoras. E eu comecei numa crise. Eu tinha convicção de que eu estava lá, mas eu ficava perguntando se eu me demitir aqui, a gente não tinha... todas as outras emergências, a gente ficou 2 meses, foi o tempo limite. E essa vez a gente não tinha previsão de quando encerraria. E aí eu ficava perguntando, como é que eu vou me sustentar depois disso? E eu tenho 4 gatos, né? Eu 4 gatos. E elas comem, né? E aí eu falei, como é que eu vou sustentar minhas gatas? E no meio do processo, muitas respostas foram dadas. E eram respostas que eu precisei estar lá. E aí, quando essas respostas vinham, eu falava assim, será que é de Deus? Eu cresci numa igreja muito racional, essas coisas sobrenatural. E eu falava, será que é de Deus? E o pessoal lá falava, pelo amor de Deus, sua filha, você quer que ele mande uma placa neon falando fica? E aí eu pedi demissão da escola e, oficialmente, desde maio de 2024, eu estou como missionária em tempo integral da Aliança Evangélica. Então, eu atuo com toda a área de criança em vulnerabilidade, inclusive em situação de catástrofe. Acho que é isso, né? Então, gente, a gente sem pessoa para liderar o Ministério Infantil e a única pessoa que tinha, nós mandamos embora. Foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, nós não mandamos embora. Ela foi e não voltou. E tá voltando só agora. Eu ia ficar só 10 dias. Corta para quase 1 ano, né? Legal. Obrigado, Safira. Bom, gente, para começar, para falar sobre das nossas histórias, a gente sempre vai fazer um paralelo para falar do que a palavra está ensinando para a gente, o que a palavra traz para a gente. E hoje a gente vai falar de um texto que é muito conhecido e que a gente brinca um com o outro, assim, usando esse texto como referência. Então a gente vai ler o texto em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Rubinho, você pode ler para a gente? Sim. 2. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, é apenas uma necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, gente, por que esse texto está aí? Né? A primeira pergunta. Porque parece uma coisa boba. Uma conversa. Imagina com tanta coisa, né? Quando a Bíblia fala que não caberia, tantas histórias que tem, não caberia na Bíblia, tanta história, porque justo essa estar aí. Parece um desentendimento bobo de família, uma coisa simples, por que isso cabe aí? Ainda mais se a gente souber quem é que escreveu. Então a gente não pode ler Lucas sem pensar em Atos. Porque Lucas escreveu, então, se o evangelho escrito o evangelho, quando ele é escrito assim, nesse formato, se a gente pensar só no livro separado, Lucas, a gente vai perder um pouco. Se a gente compreender que é Lucas e Atos, a gente vai entender a intenção que é a mesma, o texto todo.
Então ele está mostrando o tempo todo, se você for olhar para Lucas, você vai perceber que os excluídos é uma temática central. Temática central em todos o evangelho, Lucas. E os excluídos estão aparecendo. E as mulheres são excluídas. E ele está aqui, então, fazendo, é intencional que esse texto caia aqui. Esse texto também está aqui porque ele quer fazer um pêndulo entre dois perfis que a gente vê, né? Entre os fazedores e os aprendizes. E não dá para a gente ler o texto esse texto de Marta e Maria sem considerar o texto daquele que a gente chama de texto do bom samaritano, que ele é só samaritano. É um samaritano apelidado de bom, porque ele fez uma coisa legal e deram um apelido para ele de bom. Mas ele, se ele soubesse disso, ele só foi samaritano, tá? Isso não faz parte do texto bíblico. Se estiver escrito aí no título do texto, isso foi colocado depois, é uma invenção posterior, porque o texto mesmo não diz bom samaritano. Jesus contou um texto, uma história. E quando ele conta uma história, no final, a conclusão é que esse homem era bom. Mas ele também faz tem esse trabalho de Lucas, onde se ele fez uma pesquisa para escrever tudo o que ele escreveu, então ele foi juntando os textos numa lógica que ele quer chegar em um lugar. Então não dá para a gente ler esse texto sem considerar o todo que está em volta, aí os outros textos que completam esse ensino, né? Então, primeiro de tudo, né, uma família que é atípica, no sentido, atípica até para hoje. A gente, de algum jeito, acostumou que família tem que juntar um homem, uma mulher, um filho, 2 filhos, 3 filhos, um casal e 2 filhos, um casal e 3 filhos. A primeira coisa é que está tirando isso da frente da gente. Está colocando, né, aqui, colocando 2 mulheres, e essas 2 mulheres são uma família. Irmã mais velha, irmã mais nova. E uma das coisas que você deve considerar, então, quando pensa nisso, né, quem é mais velho vai entender. E quem é mais novo também vai entender. Quem é mais novo fica do lado de Maria, quem é mais velho fica do lado de Marta, né? Já primeiro, né? Você fica olhando para esse texto desse jeito. E a história ela inteira foi montada para a gente ficar do lado de Marta. Porque a gente, né, tá vendo que essa mulher está ocupada, fazendo as coisas, e ela escolhe tá em outro lugar, né? Escolhe por intenção estar num lugar onde ela está servindo. E a gente considera que ela tem uma tremenda de uma responsabilidade, porque ela está incomodada com isso. E pensando o seguinte, se eu for receber vocês lá em casa, tem algumas coisas que vai acontecer. A Adriana e eu, seja amigos dela, seja amigos meus, seja alguém de vocês que são amigos nossos, se a gente for receber vocês lá em casa, tem coisas que eu nem preciso me preocupar. A Adriana vai cuidar disso. E tem coisas que ela nem precisa se preocupar, que eu cuidarei disso. A gente nem conversa e a gente já pensa, quase que sincronizado, quem é que cuida do quê? Quem é que faz o quê? Na hora de fazer as coisas. Mas aqui dá para perceber que essa família não está sincronizada, porque uma está vendo uma coisa, não está aceitando o que está acontecendo, está incomodada com aquilo. Posso falar no teu microfone? Está incomodada? Troquei de microfone. Está incomodada com aquilo que está acontecendo ali na casa dela. Então imagina tudo isso, né? Uma situação onde tem gente chegando, amigos chegando, e o que parece aqui não está no texto. Mas é possível que foi Maria que chamou Jesus para ir para lá. Porque se Maria está sentada aos pés de Jesus, ela falou assim, Jesus, vamos lá em casa. Mas eu estou cheio de gente aqui e tal. Eu falei, não, pode ir todo mundo. Minha irmã resolve. Minha irmã dá conta. Então, sabe, não é parecido com alguém lá da sua casa que fala assim, simplesmente chama e nem se preocupa com as coisas. Agora tem muita preocupação para Marta. Mas Maria parece que ela não está com essa preocupação. E a expressão dela estar aos pés de Jesus é uma expressão que é dito assim, somente de homens que é dito, né? Quando Paulo fala, Paulo foi ensinado, na hora que chega a hora de dar carteirada, Paulo fala ensinado, ou preparado, ou treinado aos pés de Gamaliel, que era um
um professor, um rabi daquele tempo. Então você imagina que ela chega, e aí a gente não sabe se ela chegou e ficou e Jesus disse pode ficar, ou se Jesus chamou. Mas o que dá a entender é que quando está aos pés é o mestre que chamou. E Maria está sentada então nesse lugar. Então entender que um dos processos que a gente vai vendo pelas Escrituras é que é uma revelação progressiva e todas as coisas vão sendo colocadas no seu lugar. Então, pensa no que acontece. Primeiro lá na criação, jardim e tudo aquilo que a gente vê, aquilo é organização. Depois tem a queda, desorganização. E aí, resultado dessa desorganização, vem a reorganização. E a reorganização leva tempo, e nós estamos aqui ainda nesse processo da reorganização. Que significa que Deus fez homem e mulher, os criou, sua imagem e semelhança. Depois veio a queda, desorganização e processo de reorganização vem chegando até aqui. Nesse processo de reorganização, a revelação é progressiva. E aí nós vamos encontrar os textos do Antigo Testamento protegendo a mulher, colocando a proteção e o cuidado das mulheres, protegendo as mulheres dos patriarcas, colocando essa proteção. E esse plano de Deus, Jesus vem trazendo e confirmando a mulher, confirmando a imagem e semelhança das mulheres. Até que chega como parte dessa organização, em Cristo, Paulo dizendo em Gálatas 3:28, em Cristo, não há mulher, não há homem nem mulher, pois todos de vocês são um em Cristo Jesus. Então ele já organiza. O que acontece que numa casa, então olha só, vocês pensem comigo. Se quisesse Lucas dizer, tem uma família, qual é a família tradicional? Se o evangelho quisesse dizer, tem uma família tradicional, o que aconteceria? O que Lucas ia escrever aqui? Foi Jesus numa casa onde tinha um homem, uma mulher e 2 crianças. Esse tipo de briga aqui, imagina se fosse um casal. Tem sentido? Lucas colocou aqui para provocar a gente. Então a gente precisa entender melhor essa provocação. Então ver uma mulher aos pés de Jesus é um escândalo para todos, para aquele tempo, e era um escândalo para Marta. Então Maria escolheu, o texto diz que escolheu a boa parte, e Marta fica nessa indignação com Maria, nesse incômodo de Maria ser a discípula. E ela escolheu esse lugar. E aquele tempo, então, tinha esse limite. O limite educacional, o limite da etnia. Então, era o povo escolhido, era o gênero escolhido, era a perfeição do corpo, Lembra da adoração no templo? Os deficientes não podiam simplesmente entrar no templo. Então, tinha o gênero escolhido, o corpo perfeito e várias formas dessa adoração ficar clara. E Jesus aqui está escolhendo o inusitado. Então tem uma mulher sentada aos pés de Jesus. Agora uma coisa importante, a ênfase de Lucas nas mulheres. Se você leia Lucas considerando as mulheres, considerando a missão da mulher dentro do evangelho de Lucas, e você vai perceber o quanto Lucas está falando das mulheres. Aliás, Lucas é o único evangelista que fala que as mulheres traziam as ofertas para manter o ministério de Jesus. Então essa é uma ênfase diferente do que os outros evangelhos estão dando, mas ele está o tempo todo falando desse processo onde aquele que está em segundo plano, ele está colocando no lugar certo. E Jesus continua, então, escolhendo o inusitado. Ele continua fazendo, de acordo com a sua eterna sabedoria. E continua fazendo, então, reorganizando, colocando as coisas no lugar. Agora, para a gente dividir aqui, Rubinho e Safira, queria ouvir de vocês. Vocês já se surpreenderam com alguém chamado por Jesus, que no momento contrariou suas expectativas ou a expectativa do pessoal em volta de você? Alguma coisa que você viu assim? Se eu entendi a sua pergunta, tinha um grande amigo. A gente dividiu liderança de ministério por anos. Fomos muito parceiros, muito amigos, assim, daqueles truta mesmo, de dormiam na casa do outro. E a gente... Parte desses meninos que estavam aqui agora, desde essa idade, a gente viveu muito intrinsecamente juntos. E um testemunho de vida lindo. Os pais não eram cristãos.
E ele veio para Jesus e ele era perseguido. Tinha dito: ó, esse domingo eu não vou para a igreja, porque meu pai e minha mãe não deixam. E a gente ficava assim, apertadíssimo, porque assim, ele tocava sax. Mas aí a gente fez tanta coisa, cara, de tocar em praça, de viajar para evangelizar e tudo mais. Mas ele foi abdicando de um jeito, sabe? A ponto de me sentir sozinho mesmo, assim, nós e os outros amigos, né? É uma marca bem triste da história, assim, que eu carrego. Se eu entendi sua pergunta, era isso mesmo? Sim. Gente que te surpreendeu, né? A expectativa. Ele surpreende por servir, né? Alguém que é chamado por Jesus, Isso. começa a servir, mas ele surpreende as pessoas que estão no entorno. Assim, será que essa pessoa era para ser chamada mesmo? Não era para ser outro, né? Tá. Porque no caso que tá Maria, para aquele tempo, ela está no lugar errado, né? Safira. Eu, com essa coisa do inusitado, eu sou inusitado. A minha cabeça, ela é bem confusa. E eu acho que eu sou uma surpresa para quem está ao entorno, porque quando eu era criança, eu sempre fui muito questionadora para o lugar onde eu estava, né? Então, essa coisa de questionar, achavam que eu logo desviaria da fé, porque eu não entendia. Então, eu sou uma surpresa para as pessoas que estão ao redor, mas eu percebi, eu fiquei quase 8 meses no Sul e mais de 900 pessoas passaram pela gente. E o processo de receber essas pessoas precisava conversar com um pastor e ele falar, não, essa pessoa é chamada, é vocacionada. Então, lá a gente teve muita surpresa, assim, de pessoas que chegavam e não aguentavam o tranco. Tipo, 2 dias chegava lá, emocionalmente não dava conta. Não, mas trabalha super bem sob pressão. Mas teve uma pessoa que a gente convidou para ir para lá, porque a gente acreditava que ele tinha muito essa questão pastoral e de cuidado. Mas quando ele chegou, muito vocacionado, todo mundo que o vê o entende como pastor, né? Mas ele não conseguiu. Assim, ele foi muito mais para questão de bastidor, né? Ele não quis cuidar das pessoas, ele quis resolver as coisas mais difíceis, né? Então isso foi muito surpreendente, que a gente achou que ele ia ficar mais cuidando de pessoas e ele fez mais questões de bastidor. E eu também tenho uma outra pessoa que foi uma grata surpresa, que ela foi, porque eu vi no podcast do Jesus Cop, recém-convertida. Foi até um pouco assim, a gente recebe ou não recebe. Mas ela foi na primeira semana, ficou tirando barro das casas, das escolas, mas depois ela foi para a equipe de crianças. E ela foi uma surpresa, assim, que todo mundo fala, tem certeza que ela é meio bruta, mas as crianças ficaram encantadas por ela. Ela ficou muito encantada pelo trabalho com as crianças e agora ela está entrando no ministério com crianças da igreja dela no Paraná. Então foram 2 surpresas, uma bem positiva, né, que era uma pessoa que não sabia muito bem qual área tá e chegou lá, revelou muito de Jesus, e eu ouvia muito, será que não é melhor ela voltar para a equipe do pé no barro, porque ela é brutona e tal? Mas foi uma surpresa boa. E a outra que a gente esperava, que teríamos um pastor e nós tivemos pessoa de bastidor, né? Essa não foi tão legal a princípio, mas hoje que acabou a gente agradece, porque eu não faria o que foi feito de bastidor, né? Também é bem difícil. Quando a gente olha para isso, né? Então pensar que Maria, segundo Marta, está no lugar errado, segundo a cultura está no lugar errado, e Maria está numa situação daquelas. A irmã dela vê essa situação e a irmã dela não vai deixar barato. Então, aquelas coisas de casa, assim, sabe? Aquele olhar. Né? A gente está com os pré-adolescentes aqui. Sabe quando teu pai e tua mãe olham para você? Com aquele olhar assim, depois a gente conversa? Sabe, Lucas? Mas ele não fala nada, ele só faz aquele olhar assim. Imagina que Marta ficou olhando para Maria o tempo todo e Maria não cruzava o olhar com Marta porque sabia que Marta estava a ponto de explodir. Os homens e os filhos todos conhecem esse olhar. Os maridos, eu tenho certeza que conhecem esse olhar. Já receberam esse olhar. Já receberam esse olhar em algum momento. Na hora que as coisas estão acontecendo, você gostaria de poder dizer, né? Agora tem o WhatsApp, né? E às vezes você manda um WhatsApp, a pessoa está do seu lado, assim, porque está em público, você manda uma palavra para ele.
com um significado, para que ele preste atenção em alguma coisa que ele não está atento, essas coisas que a gente sabe que pode acontecer. Mas Marta estava com isso, e chega uma hora que Marta não aguenta mais, e Marta vai lá e fala com Jesus. Tem muitas camadas de coisa ruim aqui. Olha só. Jesus é um rabi, convidado de honra, que toda a vizinhança e todo mundo ali por perto, um montão de gente gostaria de receber Jesus. Marta recebe Jesus. Só que ela fica brava com Maria e vai chamar a atenção de Jesus. Olha só. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz para ela me ajudar. Olha só que coisa, né? Era uma hora assim para Jesus dar uma carteirada, né? E falar assim, ó, resolve isso com a sua irmã, não tem nada a ver com isso. Ou ele podia dizer alguma coisa assim, né? Você sabe com quem está falando? Você me convida para vir aqui e você briga comigo, você tem problema com a sua irmã e briga comigo? Esse é um tipo de coisa que a gente olha para a situação e a gente percebe que tem umas coisas que estão fora da situação. Então, imagina aí a situação da sua família, que de vez em quando você está desentendido com uma coisa que veio da semana passada e acontece aqui uma fala que tem a ver com o que aconteceu semana passada, não é o que está acontecendo agora. Aqui parece que tem uma camada que está por trás disso, de uma falta ou de alguma coisa que não está bem resolvido para trás, que não está bem resolvido antes. E ela vem e cobra de Jesus que tome uma atitude que ela, como dona da casa, não conseguia tomar. Então é importante considerar algumas coisas, que tem uma cultura de honra aqui. Uma cultura de honra que está acontecendo. E essa cultura de honra é que, imagina só, ela está como dona da casa, né, recebendo, e tem as preocupações de estar recebendo. Bom, geralmente a gente fica só com essa ideia da subversão de Maria. Mas eu queria que você considerasse isso, né? Que olha só como Jesus responde. Ele não fala, você sabe com quem está falando? Ele não aceita o ataque do mesmo jeito que ele recebe. Ele acolhe. E de novo a gente tem mais uma questão do papel da mulher de um outro jeito aqui. Porque Marta é recebida por Jesus e ela pode falar de igual para igual. Ela pode vir aqui, sentar aqui e falar, sou missionária. Pode vir aqui pregar. Pode vir aqui ensinar. Tem alguma coisa para entregar. Ele está aqui nesse processo. Lucas está trazendo de volta aquele processo que começa desde a reorganização que veio perdida da queda. A mulher é imagem e semelhança. Ela também tem um lugar. Ela também tem o seu papel. A gente sabe que nós temos gêneros diferentes, mas nesse sentido, diante de Deus e em Cristo, nós podemos ser discípulos, estar aos pés de Jesus e falar de igual para igual com Ele. Porque na hora que ela fala isso, eu imagino ela fazendo igual o Rubinho fez aqui comigo. Fica tranquilo. Eu imagino que um dos discípulos deve ter dado uma coisa nele assim naquela hora e ele... Quase que eu falei, Marta, calma. Então, você vê que na hora que acontece uma coisa assim, imagina que algum dos discípulos, a hora que ele ouve, ele recebe o ataque que era para Jesus e Jesus pega e fala assim, peraí. Pedro, provavelmente era Pedro. Pode ser. Provavelmente. Calma, Pedro. Calma. E aí, Marta então expressa a indignação, a angústia dela, aquilo que estava incomodando ela, aquele incômodo que tem a ver com as coisas que estão acontecendo ali. Nessa cultura de honra, ela fala assim, nossa, o que o pessoal vai falar? Minha irmã ficou sentada aos pés de Jesus, não é lugar de mulher. As mulheres tinham que estar em outro lugar, elas tinham que estar servindo só no máximo, fazendo o serviço da casa. Mas eu fico imaginando que para Marta chegar e falar de igual para Jesus, duas coisas, né? Uma, ela estava muito incomodada, a ponto de erguer a voz. E segundo, ela se sentia muito confortável com Jesus, mesmo ele tendo para poder falar, numa intimidade. Para poder falar na frente das pessoas, porque ela não chama ele de canto, né? Ela fala na frente de todo mundo. Então ela se sentia muito confortável com quem Jesus era, para falar para ele, olha o que está acontecendo aqui, você não pode resolver? No tom que ela falou, né? Não foi esse tom. É uma indignação que você conhece.
o sentimento dela tem a ver com sentir injustiçado, injustiçada. Nessa divisão, né, de tarefa, o que a gente faz, né? O que a gente faz? Vamos juntar todo mundo e vamos todo mundo ficar sentado aos pés de Jesus e depois todo mundo faz o trabalho. Vamos fazer todo mundo o trabalho e depois todo mundo senta aos pés de Jesus. Algum combinado que talvez tenha acontecido hoje, né? Antes de ir para a igreja, vamos todo mundo dar uma geral aqui. Ou talvez o combinado aconteceu ontem. Vamos dar um trato aqui na casa, todo mundo junto? Então essas coisas, essa indignação da injustiça, onde você foi injustiçado e a maior parte ou uma parte ficou com você e você se sentiu sozinho nessa parte. E eu acho que essa indignação da injustiça de alguma coisa acontecer que você não gostaria que tivesse acontecido, você conhece. Estou indignado porque aconteceu uma injustiça. Era uma coisa que eu não gostaria que estivesse acontecendo. E eu queria agora ouvir Rubinho e Safira de novo. Qual foi o momento na sua caminhada com Jesus que você expressou sua angústia, que nem Marta fez? Expressou sua angústia e você foi recebido com amor. Você foi recebida com amor. Som. Tem som. Ei. Além desse momento agora, Deus fala. Amém. Espírito Santo, Deus fala. Isso que o Júnior acabou de passar aqui, eu me senti na pele dele. Eu tenho um monte de coisa que eu faço na vida, né? Sou pastor dessa igreja. Vou falar uma palavra que eu acho que você vai entender com muito orgulho, com muita alegria, com um grande privilégio no coração. Sou pai do Natan e da Marinas. Ser pai já diz muita coisa. Sou marido da Thaís. Sou dentista há quase 30 anos. E estou me embrenhando pela psicanálise. Eu acho que eu faço tanta coisa assim porque eu acho que eu pareço com quem? E cada vez que eu faço um diagnóstico, um orçamento e o paciente não volta, cada vez que acontece um negócio desse aqui, eu me sinto o pior. Thaís sabe disso. A gente fica assim. O Júnior está pensando, e a gente tem pensado nessa série desde o ano passado. Tá tudo aqui montadinho, né, Safira, pra gente, tudo organizadinho. E uma microfonia que pode acontecer tira a gente do sério. Então eu vou dizer que teve muitos domingos que eu voltei para casa frustrado. Teve muitos dias da semana que eu saí do consultório e falei, que droga de trabalho que eu fiz. Não sei se você é assim, mas eu sou um viciado por performance. Para ver se alguém fala, que bonito, que legal, parabéns. Sempre para ter essa palavra de afirmação, né? Acho que Marta era bem por aí. Então, com certeza, eu vivo debaixo dessas autocobranças e dessas injúrias que eu faço por mim mesmo. E louvado seja Deus, porque às vezes acontece, eu vou falar aqui uma dica. Manda uma mensagem para o pastor Júnior. Fique em paz. Deus falou através da sua vida. Pronto. Ganhei o ano. Nem a semana. Eu demorei para poder falar, de levar essa angústia para Deus de forma aberta, porque meus pais ainda são muito assim, né? A gente foi criado lembrando que Deus tem o controle de todas as coisas, tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável, e você não pode reclamar. Se aconteceu, você tem que ser grato. E depois que eu fui ter a minha fé, que não é a fé dos meus pais, eu entendi que Jesus era esse Jesus que eu via a Marta. Mas a primeira vez que eu senti esse acolhimento, eu estou muito falando do Sul ainda, gente. Eu tenho menos de um mês que eu estou em casa, tem menos de um mês que eu saí disso, ainda estou em fase de entender o que está acontecendo. Mas lá no Sul, foi a experiência mais insana que eu vivi. E eu tenho TDAH. Eu fui diagnosticada tarde, não foi na infância. E meus pais, quando receberam o diagnóstico, ficaram meio assim. Eu fui começar a tratar com medicação tem pouco tempo. E aí, quando eu fui para lá, eu descobri que o TDAH ele pode piorar. Ele pode te deixar mais perturbado, assim. E teve um dia que a gente teve uma folga e a gente foi para Gramado para visitar e lá meu TDAH piorou. Porque quem não foi em Gramado, o Gramado é lindo, mas no dia que a gente foi era um sábado que fez sol, depois de meses só chovendo. Então, estava todo mundo lá. Então, era como se fosse 25 de março.
no dia de Natal. E o pessoal falava tia no final das frases. É daí, né? Daí. E tudo decorado como se fosse... como que é a cidade turística aqui de frio? Campos do Jordão. Campos do Jordão. Então era Campos do Jordão, 25 de março, as pessoas falando meio alemão, eu não estava entendendo nada, eu não conseguia prestar atenção. Para comer era uma fila gigante. Para você ver uma loja de chocolate era uma fila gigante. Tudo era muito grande. E eu falei, pelo amor de Deus, a gente precisa ir embora. Graças a Deus, Cassiano também tem TDAH e estava se passando pela mesma coisa, e a gente foi embora mais cedo do que a equipe. A equipe ficou por lá porque todo mundo era normal, a cabeça estava boa, ficou todo mundo lá. Na volta, eu comecei a chorar, porque eu falei pro Cassiano, eu não consigo. Gente, eu dei chilique por causa de banheiro lá. Porque o Deco chegou nessa fase que tinha barro em todos os lugares da igreja, porque as pessoas limpavam o barro e chegavam lá e não se limpavam direito. Limpavam o barro que eles traziam da casa, eles povoavam a igreja com barro, assim. E aí teve um dia que eu acordei de manhã, hoje que eu estou na minha casa, eu falo, nossa, que chilique besta, mas era 7 horas da manhã, eu para acordar, eu sou muito lenta, então eu preciso acordar 1 hora antes para conseguir entrar no corpo, assimilar o que está acontecendo. Eu acordei e eu fui, nesse meu ritmo, levantei da cama e fui escovar o dente no banheiro. Deco, você sabe. Eu cheguei no banheiro, além dele estar todo sujo de barro, eu só queria escovar os dentes e lavar o rosto. Tinha alguém ouvindo um pastor que não prega, ele grita. 2 pessoas conversando e dando gargalhada às 7 horas da manhã. Alguém estava ouvindo Cassiane. Tudo ao mesmo tempo acontecendo num banheiro e minha cabeça falando, o que está acontecendo? Eu subi chorando. E falei, Cassiano, eu não tenho condição de ficar num banheiro compartilhado. Então, nesse dia, eu lembrei dessa situação, que eu dei chilique por causa de um banheiro. E estava dando chilique por causa de ter muita gente. E eu falei para ele, eu acho que eu não tenho que estar aqui. Eu não sou a pessoa mais indicada para estar no meio de uma catástrofe. Me perdoem o termo. O pau torando para tudo que é lado. E eu não estou entendendo o que está acontecendo. Minha cabeça perturba. Eu não consigo dividir banheiro. Eu não consigo dormir com barulho. E aí eu comecei a falar todos os meus defeitos. Falei para ele, Deus chama a gente assim? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que foi coisa da minha cabeça, que eu queria fazer alguma coisa maior, não aguentava mais dar aula, lidar com pai, lidar com mãe. Achei que eu tinha que estar aqui. E aí eu descarreguei tudo. Falei, e se Deus me chamou, se vocês acham que Deus me chamou, porque as pessoas confiam em mim, vão me dando as coisas, vocês também estão tudo maluco. Coloquei você na roda também, que fala, Simval que envia, você que aceita, todo mundo maluco. E não é só eu que estou maluca, não. E Deus deve ser o maior maluco de todos, porque convenceu vocês. E aí ele falou que... ele me lembrou do versículo, né? Ele escolheu as mais loucas para confundir as mais sábias. Exatamente. Aquilo que não é. Para mostrar que não são. E que eu não preciso... Que não é com a minha força, não é com a minha capacidade. Então, foi essa vez que ele usou da Bíblia e falou... Ele não me interrompeu, né? E eu falava esperando a hora que ele ia me cortar e me dar uma bronca, falando, não falei isso. Então ele deixou eu falar, eu chorar todas as minhas dores de não conseguir ser uma pessoa neurotípica, ser uma pessoa normal. E aí ele falou isso, a gente chorou junto no carro e ele começou a me lembrar o que estava acontecendo. O quanto as crianças que eu estava lá, na época era 4 meses, aquelas crianças estavam reagindo melhor. Estavam entendendo o que estava acontecendo no coração e na mente delas. Estavam querendo conhecer Jesus por causa de mim, assim, toda troncha. Então, foi muito acolhedor. Assim, eu reclamei muito e, no final daquela conversa, ele orou. E quando eu fui dormir, eu fui dormir em paz, de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, que Deus não era maluco, que você não era maluco, que Cassiano não era maluco. Eu só precisava melhorar a medicação, né? Aí as coisas ajustaram. Eu acho que nós conversamos na semana seguinte, né, desse momento. Bom, gente, esse texto aqui, ele é para você e para mim que em algum momento você sentiu essa indignação ou essa inadequação. Seja porque parece que você, quando tem uma coisa para dizer para Deus, não é uma conversa de igual para igual. Ou seja porque parece que ficar aos pés de Jesus é para gente iluminado, ou para gente que parece que não está ligando para as necessidades e fica ali sem perceber que tem coisa para ser feita. E o que é difícil para nós é que a maioria de nós somos treinados, e a maioria de nós aqui não viemos de igrejas como essa aqui.
Nós vemos de outra igreja, ou a gente é pressionado pela sociedade, onde a pressão do fazer é muito grande. Você é treinado no saber, no fazer. E o lugar para aprendiz é lugar de gente iluminada, de gente esperta no sentido filosófico-teológico. É um lugar onde gente que lê muito pode ir. Então você não pode aprender, só pode aprender essa pessoa, que vai gastar tempo para fazer esse aprendizado. Mas se a gente continuar lendo o texto, olha só. O texto, a oração do Pai Nosso, ela está lá no Sermão do Monte quando a gente lê Mateus. Quando a gente lê Lucas, está aqui. Por que será que Lucas? Se Lucas fez uma pesquisa para colocar tudo mais encaixadinho, por que ele coloca a oração do Pai Nosso logo depois? Porque ele fala para pessoas como Marta. Marta, você pode falar de igual para igual, mas quando você chegar, você sabe que tem um Pai que você pode, que é teu, que você pode orar para ele, e você vai falar Pai Nosso. E a preocupação de alguém que é chefe de uma casa, é essa preocupação que está no seu coração aqui, dessa semana. Aliás, a segunda semana útil é a semana de quê? Pagar boleto. Não é? É isso, essa preocupação que está no seu coração, também estava no coração de Marta, essa preocupação de como que eu vou resolver as coisas agora com esse monte de homem aqui, para comer, vai dar uma despesa. Essa preocupação é essa preocupação que visita o coração, que estava no coração de Marta, mas na hora que ela chega ali, Marta, tem muita preocupação aí. O ensino que vem logo depois é como que você ora, você pode já chegar a Deus como Pai. Pai Nosso. E aí ele continua ensinando e fala, se alguém chega... Olha o ensino também, está falando. Olha o ensino. Continuando ali na divisão, nessa mesma divisão, aí você tem aquele texto, se alguém chega inesperadamente fora de hora e bate na sua porta e você não tem pão, você vai bater no seu vizinho para pedir o pão para você servir, tem a ver com visita. E aí o ensino de Jesus, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Essa palavra é para mim e para você, que de algum jeito a gente aprendeu que é para a gente ficar só fazendo, e a gente, de vez em quando, tomado de preocupação, se esquece da palavra de Jesus para Marta, que você pode aplicar para você, o seu nome. E aí, lembra que o original, né, é importante falar para vocês que o original não tem pontuação, tá? O texto aqui estava escrito no grego, não tem ponto. Aqui a NVI colocou ponto, a NVT colocou ponto de outro jeito, na NVT parece melhor. E cada uma colocou o ponto do seu jeito. Sabe quando você manda aquela mensagem WhatsApp? Que a pontuação, você manda a pontuação assim, você interpreta baseado na tua irritação, e a tua irritação interpreta o texto, e o texto tem nada a ver? A Adriana fala assim, amor, vem logo. Sem pontuação. Pode ser, amor, vem logo. Mas, amor, vem logo. Amor, vem logo. Pode ser, muitas... Sem pontuação eu posso... Depende de como a gente está desentendido. Está bem, não está? Eu interpreto isso. Agora a gente fala aqui... Como que Jesus falou? Marta, Marta. Marta, Marta. Marta, Marta. A pontuação que eu queria colocar aqui para você é que você pensasse no seu nome. Jesus falando o seu nome. Porque diante de Deus tem lugar para você colocar a sua indignação, sua angústia, para você falar com Jesus, tem lugar para você ser discípulo de Jesus, sentar aos pés dele. E tem lugar para você dizer, eu estou apertado aqui no meu coração, sim, com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Estou indignado, na verdade. Estou entristecido. Tem lugar para você dizer isso. Então a gente vê ele restaurando os papéis, e olha só, poderia ser qualquer homem, olha só, podia ser 2 homens. Mas não teria o mesmo significado do que 2 mulheres numa casa. Uma pode ser discípula, onde é um mundo de homens discípulos, e uma pode falar com Jesus de igual para igual. Então, homens falando com Jesus de igual para igual não seria surpreendente, e uma mulher e um homem sendo discípulo de Jesus também não seria surpreendente. Aqui a gente tem uma inversão para ensinar para a gente que sim, o lugar de mulher é aos pés de Jesus, e sim, o lugar dos homens é servindo também. E sim, o nosso lugar é todos nós procurando servir da melhor forma possível com os nossos dons, os nossos talentos, amando Jesus, nos colocando a serviço dele. Então eu quero te convidar, você que foi treinado na escola do fazer, a lembrar que você pode ser aprendiz de Jesus, ser discípulo de Jesus. Pode sentar aos pés dele.
E você que pensou que você foi chamado só para sentar aos pés dele, eu quero te dizer que você pode, sim, considerar que tem muita coisa para ser feita, porque Deus te deu dons, te deu habilidades, te deu capacidade. Ele não chamou você só para sentar aqui, chamou você para servir em alguma coisa aqui para a nossa comunidade. Então você pode vir e servir. E essa barreira que talvez tenha colocado, mas eu sou muito simples, eu tenho 94 anos, eu tenho 43 anos, eu não sei qual é a sua idade, mas ele está quebrando essa ideia do etarismo. Mas eu tenho idade. Não tem, em Jesus não tem etarismo. Eu vim daquela classe social onde a gente só recebe, as pessoas fazem por mim. Não, aqui a gente vai fazer junto. Mas eu sou muito simples, eu não vou. Não, eu sou muito jovem. Nenhuma dessas coisas funciona. Jesus está chamando a gente para a gente se colocar junto com Ele e nesse processo onde cada um tem o seu lugar, mas todos têm essa possibilidade de estar servindo. Então, nas nossas histórias, a gente vai encontrar pessoas que encontraram um jeito de servir de uma coisa específica, né? Como a Safira está fazendo. Como nós aqui, Rubem e eu, fazemos. É específico, mas é diferente. E a gente quer convidar você para agarrar a oportunidade de servir aqui na nossa comunidade de fé. Eu quero destacar uma oportunidade aqui, antes da gente fazer uma oração terminando. Uma oportunidade, a gente tem um trabalho que a gente está chamando de Conta Comigo. Conta Comigo já sacou, né? Eu quero contar com você. Contar com você no serviço, no que você pode fazer, que tem a ver com receber as pessoas ali, quando elas estão chegando. Garantir que o portão esteja aberto às 15 para a hora que for para começar, né? Porque agora está às 6 e a gente está pensando em mudar o horário. Mas a hora que for para começar, alguém já chegou 15 minutos antes e deixou o portão aberto. Porque o pessoal que chegou aqui para música, né, quem está ali operando o som, não tem que se preocupar. Será que o portão está aberto? Será que a salinha lá atrás está destrancada? Será que vai fazer o café? O Conta Comigo é essas pessoas que vão chegar meia hora antes. Se tiver uma escala, né, você vai vir uma vez por mês nessa escala e você vai dar uma olhada. Está aberto lá embaixo, tem o café, as coisas estão no lugar, não tem banheiro trancado. Imagina, né? A Safira chega aqui, o banheiro está trancado, ela pode dar um chilique, né? Então, a gente tem que considerar essas coisas. A gente precisa de um grupo de pessoas que vai fazer isso. Para não ser pesado para ninguém e ser agradável para todo mundo, a gente precisa de um grupo que faça isso. Do mesmo jeito que a gente precisa de pessoas, os músicos fazendo música, precisa de pessoas que amam o Ministério Infantil para fazer o trabalho lá e assim por diante para cada área que nós temos aqui. Uma oportunidade para você servir. E não tem a ver, né? Fala assim, mas a minha idade vai dar? Mas o meu... Será que homem faz isso? Mulher faz isso? Adolescente faz... Sim. Acolhimento é trabalho de todos nós. Acolher as pessoas, receber bem as pessoas, hospitalidade. Né? Hospitalidade é uma coisa que todos nós podemos fazer. Tá bem? Então, se você quer fazer esse trabalho, não conta comigo. Não vai ser uma escala pesada. Mas se você quer fazer, tenho certeza que você pode. Fala com a Simone, com a Miriam e a Simone, uma delas, né? O Natan também o Natan já é voluntário, tá vendo? Já tem gente no grupo. Né? Eu sei que tem a Beth também que já se voluntariou, tem mais gente aí que já está afim de fazer o serviço. Então, gente, serve, né? É uma oportunidade que você tem para fazer o serviço e se integrar. Quero fazer uma oração para a gente terminar aqui. E eu queria que você pensasse a sua indignação. Que eu falei agora há pouco, né? Aquilo que te deixa, de alguma forma te deixa indignado ou com uma sensação de injustiça. Como aconteceu com Marta. Eu quero orar com você que tem alguma coisa que está assim no seu coração. Pode ser lá da sua casa, ou talvez do seu trabalho. Algo que faz você chegar para Jesus. Quero colocar esse pensamento. Quero falar com você que está preocupado com muitas coisas, dizendo o teu nome, repetindo 2 vezes, como quem tenta te acalmar, como quem põe a mão no seu ombro, como quem segura na sua mão.
E agora, se tem alguém aí do seu lado e você tem intimidade para isso, tá? Considera. Se você não tiver intimidade, não faça. Mas se você tem intimidade, põe a mão no ombro da pessoa do seu lado. Ou pega na mão da pessoa do seu lado. E considera Jesus sendo esse afago carinhoso, dizendo o seu nome 2 vezes. Dizendo o seu nome 2 vezes, acalmando você. Diante daquilo que te desanima, daquilo que parece injustiça. Repetindo o seu nome 2 vezes, carinhosamente. Senhor Pai Todo-Poderoso, vem aqui e visita nossos corações. Senhor, a gente pode estar lidando com injustiça, a gente pode estar lidando com as pressões das coisas em uma casa, de uma relação familiar, com as pressões do trabalho. E a gente quer ouvir a Tua poderosa voz lá no coração. Voz que repete nosso nome 2 vezes, nos acalmando. Mas muitas coisas estão deixando você muito preocupado. Senhor Pai Todo-Poderoso, vem com a Tua paz sobre o coração de cada um. Tem muitas coisas que nós estamos lidando que a gente não tem resposta. E a gente aqui quer declarar que sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente vai parecer indignado com coisas sem sentido. Mas a gente está diante aqui do Pai Nosso, que conhece nosso coração, que conhece as nossas histórias, e vem com uma palavra de paz, uma palavra de poder, uma palavra de liberdade, que nos levará finalmente a lidar melhor com esse mundo, até que o Senhor venha. Age, Senhor, na vida de cada um de nós. Obrigado pela vida e pelo ministério da Safira. Usa a Safira poderosamente na missão. Obrigado, Senhor, porque a gente pode enviar um dos nossos para ser uma resposta do Senhor nos momentos de maior angústia do ser humano, de perder vidas, de perder tudo, de sofrer maltrato e abandono, ser esquecido pelo governo. A gente pode ter um dos nossos que fala com a nossa voz, com a nossa sensibilidade, que abraça as crianças como se fosse um de nós, que ama as crianças como um olhar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou essa vida para fazer isso em nosso nome. E Senhor, com ela em tudo, suprindo ela em todas as necessidades dela, em tudo que ela precisa. Que ela sinta o Teu poder, que ela sinta o Teu cuidado. Não só ela, mas cada um de nós aqui. Que ninguém se limite pela sua origem, por ser idoso, por ser mulher, por ser... Nenhuma dessas coisas seja limitação, para que a gente experimente o Teu cuidado.